13 de março de 2023, amanhã, dia 14, nós teremos a aula inaugural do curso de Engenharia Civil da Univates e a palestra vai ser Implosão, a arte da engenharia de demolição. E para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui no estúdio a coordenadora do curso de Engenharia Civil da Univates, a Rebeca Schmitz, o advogado e gerente administrativo da empresa Boqueirão Desmonte, João Guilherme Guarani Gergen, e o engenheiro de Minas, expert na área de demolições, Manuel Jorge Diniz Dias, que é conhecido como Manezinho da Implosão. Ele vai ser um dos palestrantes dessa aula inaugural. Muito bem-vindos aqui à Rádio Dependente. Vamos começar aqui para falar um pouco desse convite, de como é que foi essa ideia com a Rebeca e com o João. Tudo bem, Rebeca? Bem-vinda, bom dia. Bom dia, tudo bem, Ricardo? Tudo bem, Rita? Bom dia. Então, na verdade, foi uma iniciativa da empresa Boqueirão Desmonte. Ano passado, eles vieram nos procurar com essa ideia, né, de trazer esse assunto para a discussão. E dentro do curso, dentro da Univates, a gente entende essa necessidade de aproximar o mercado de trabalho, as oportunidades, as diferentes áreas da engenharia com os estudantes, né, com a universidade. Então, logo, né, eu topei a ideia, achei muito boa e a gente já começou a se organizar, né, porque esse tema, implosões, não é um tema que a gente aborda, né, normalmente. A engenharia e engenharia civil são áreas muito amplas, que é bem difícil de dar conta de todas essas possibilidades dentro ali do currículo, né, que tem aí mais ou menos 5 anos, né. Então, toda a oportunidade, né, em que a gente tem a possibilidade de trazer assuntos diferenciados, a gente abraça, né, e tenta fazer da melhor forma. Então, a gente entendeu que, como uma aula inaugural, né, convocando aí todos os estudantes do curso, estudantes, né, de outros cursos da universidade que tenham interesse na área, estudantes do curso técnico em edificações, e aí também a comunidade, né, que quiser participar, a gente faria um evento bem bacana, né? Então, amanhã a gente vai ter esse momento e estamos bem felizes com essa repercussão que está tendo, né? Porque realmente é uma oportunidade única, né? O Manezinho mora em São Paulo, mas atua em todo o Brasil e dificilmente, né, os estudantes e muitos profissionais teriam a oportunidade de ter esse momento assim tão próximo, né? Então a gente está bem feliz com esse evento e com essa possibilidade. E eu sempre busco destacar, né, para os estudantes o quanto é importante a gente aproveitar esses momentos, né? Porque é um assunto, assim, diferente, né? Não usual, e a gente vai ter, talvez, né? Acredito que a pessoa mais importante do Brasil para falar sobre isso. Então... E como é que surgiu esse convite? Eu acho que o João Guilherme pode nos dar essa informação, ele que é gerente administrativo da Boqueirão Desmonte. Como é que foi? Como é que aconteceu esse convite? Bom dia. Bom dia, Rita. Bom dia, Ricardo. Tudo bem? Bom dia. A gente estava até conversando antes, né? O Manezinho, a gente já vem construindo uma parceria aí entre a empresa Boqueirão Desmonte e o Manezinho já faz mais ou menos 1 ano. E não só uma parceria de trabalho e técnica, mas também uma amizade, né, próxima. E o Manezinho se disponibilizou, então, a vir aqui, né, fazer esse evento. Foi uma ideia que surgiu entre nós, numa conversa, assim, informal. E hoje ele, inclusive, veio aqui só por esse motivo, né, se deslocou de São Paulo para cá. Então, também é um prazer muito grande para a empresa estar podendo contar com a pessoa dele aqui. Tá com moral então, né, João Guilherme? O cara veio aqui para a região, vai participar da aula inaugural amanhã, mas já está aqui hoje também. Vocês têm parceria em algum serviço? Porque a Boqueirão tem feito aqui as detonações também na nossa 386, né? Isso. Na verdade, a gente ainda não executou, propriamente dito, um serviço, né, de demolição juntos, mas o Manezinho já vem prestando uma consultoria para a empresa há algum tempo, né? A empresa trabalha com serviços de detonação de rochas, né? Um pouquinho diferente da demolição em si de edifícios, mas que lida com explosivos, né? E tem todo esse cuidado e toda
toda essa parte de trabalho, né? E assim como tu citou, a gente está tendo o prazer de poder fazer agora a obra aqui da 386, né? A duplicação e triplicação das faixas ali. O pessoal aqui agora ouviu bastante, né? Que teve as paralisações por causa das detonações. Amanhã tem de novo. Tem de novo. E assim vai, né? Tá tendo bastante. É bom, a gente tá muito contente de poder contribuir, né? Porque é uma obra bem importante aqui para nossa região. Manuel Jorge Diniz Dias, Manezinho da Implosão. Fala um pouco mais da tua vida, quanto tempo de atuação na área já, alguns dos trabalhos feitos como Implosão aqui recente, completou 1 ano na semana passada da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, aquele prédio que incendiou e depois veio abaixo, Complexo do Carandiru, tivemos tantos outros, Fonte Nova lá na Bahia, enfim, Manezinha requisitado pelo Brasil inteiro. Fala um pouco desse trabalho e um pouco da tua experiência. Tem ideia de quantas implosões já realizou ao longo da tua carreira? Bem-vindo aqui à Rádio Independente, é um prazer pra gente te receber. Bom dia. Obrigado, Ricardo. Bom dia a todos, Rita. Bom dia. João, Rebeca, ouvintes da Independente. Bom, é uma alegria estar aqui. Já foi destacada essa iniciativa do convite e a minha receptividade em relação a viver esse momento gratificante e agradecendo a forma como carinhosamente estou sendo recebido aqui na rádio. O ambiente de rádio é um ambiente que me é muito caro. Eu vivi situações maravilhosas em rádios. E é sempre um prazer poder estar participando com vocês. Em relação à minha trajetória profissional, eu tive o prazer e o privilégio de conviver com aquele que era considerado sinônimo de implosão no Brasil, o engenheiro Hugo Takahashi, que foi o pioneiro das implosões no Brasil, e eu trabalhei muitos anos com ele. E com o seu falecimento em outubro de 90, eu acabei ficando com esse desafio de dar continuidade ao trabalho dele. E sempre que eu posso, eu reverencio sua memória, que ele realmente foi o grande precursor, o grande mentor, né, das implosões no Brasil. Nós tivemos a oportunidade de participar de mais de 200 implosões, né, praticamente 90% das implosões no Brasil eu tive o privilégio de atuar, com essa chancela, né, do aprendizado que eu tive com ele, o Hugo Takahashi. Você já destacou aí o Carandiru, né, foi um evento que teve uma repercussão a nível mundial. O Palace 2, no Rio de Janeiro, a gente destaca como sendo a implosão mais difícil até hoje. Né? Palace 2, para quem não recorda, era um prédio que estava rodeado de muitos outros prédios e era um espaço bem reduzido, né? Isso, também teve como pano de fundo, né, exemplo do que houve aqui na Secretaria de Segurança do Rio Grande do Sul. Tinha como pano de fundo uma tragédia, né, onde morreram 8 pessoas e nós convivemos com o desafio de executar a implosão ao longo dos trabalhos, com os corpos ali no local. Tivemos que garantir a queda vertical do prédio e que o entulho não caísse sobre a área da tragédia, para não aumentar a comoção, né, dos moradores ali na época. É considerada a implosão mais difícil, mais arriscada até hoje. E um prédio que era circundado por outros 18 prédios e representou a maior operação de defesa civil no Brasil até hoje. E isso foi em que ano? Foi em fevereiro de 98, a semana retrasada completou Bodas de Prata aí, né? Foram 25 anos dessa data. E houve um destaque a nível de defesa civil, que foram retiradas dos prédios mais de 14 mil pessoas. Então, realmente foi a maior operação de defesa civil no Brasil até hoje. Tivemos outros eventos também de muita repercussão, né? E eu atuo nessa área já há mais de 40 anos. Numa trajetória que contemplou também atividades ligadas à engenharia de minas, totalmente voltada para a mineração a céu aberto e subterrânea, né, e outras atividades. Então, me considero um privilegiado por ter essa trajetória profissional. E o destaque maior primeiro, a forma carinhosa como sou conhecido no mercado, né, Manezinho da Implosão. O meio técnico debruça sobre a minha pessoa essa figura do carinho, né? Eu me sinto muito, muito honrado e feliz com isso. E até o privilégio maior ainda em se tratando da atividade implosão, que é uma atividade de engenharia como outra qualquer, mas que tem esse carisma popular, né? Tem esse apelo jornalístico, então é cercado de uma expectativa muito grande. Você, como profissional, você está à frente disso, praticamente andando ali sobre o limiar, né, entre o fracasso e o sucesso. E, felizmente, graças a uma equipe, ao longo dos anos, sempre tive por trás de mim
uma equipe muito capacitada, né, representada por encarregados e funcionários, os mais simples possíveis, mas que são verdadeiros engenheiros de demolição, né? Eles têm a experiência de fazer a construção ao contrário, que a demolição é uma desconstrução, né? Então, a convivência com esses profissionais é que me permitiu até brincar, dizendo que nas implosões o mérito maior é deles, eu sou apenas um interlocutor, né, dessa relação com as autoridades e com a opinião pública, a ponto de brincando, falando que eu só apareço na fotografia, né, na hora da entrevista e tudo mais. Mas realmente é um trabalho de equipe, eu fico feliz em poder ressaltar, sem citar nomes, né, que seriam centenas, mas o orgulho, a satisfação de ter, ao longo de todos esses anos aí, pessoas muito competentes por trás de todo o trabalho que eu desenvolvi ao longo desses 40 anos. Manezinho, o que torna mais difícil, por exemplo, o que dificulta, né? O que torna a determinada, né, implosão, essa foi a mais difícil, mais desafiadora? É a questão mesmo de localização, do material que é preciso para ser utilizado, o tamanho da equipe, esse olhar todo, não só da comunidade ali do entorno, mas da imprensa, né? Porque é feito ao vivo, né, para toda a imprensa, às vezes mundial, né, todo mundo de olho de alguma forma. O que torna o mais difícil para se fazer uma implosão? Essa pergunta é interessante porque, inclusive, vai de encontro, converge a uma coincidência que praticamente já é a explicação da sua pergunta. As 3 implosões mais difíceis que tivemos no Brasil foi a implosão da CESP na Paulista, onde, naquela época ainda, o engenheiro Hugo Takahashi estava à frente, estávamos trabalhando juntos ali, eu na condição de aprendiz de feiticeiro, porque ele era realmente a referência no Brasil e no mundo, né, nesse tipo de atividade. O prédio da Secretaria de Segurança Pública, eu poderia encaixar também entre esses 3, né, e o Palace 2. Uhum. E os 3 eventos, né, as 3 atividades de implosão estão associadas a tragédias. Então, por que é mais difícil? Porque numa implosão você tem, mesmo quando um prédio você não tem informações de projeto, desenhos, ao longo dos preparativos você acaba aprendendo sobre a estrutura, você faz furos, acaba tirando a experiência, né, ao longo de toda a atividade, que na maioria das vezes até demanda uma semana ou até menos, né? A implosão não é uma atividade de prancheta, que você vai lá e fica fazendo desenhos. Eu tenho na memória muitas das implosões, o projeto foi feito na caixa de explosivo, de papelão. Então, é um registro que não existe mais, ficou só na memória daqueles que participaram. Então, essa figura da tragédia acaba agregando dificuldades a mais, além de todas, né, que você tem todo o desafio do projeto propriamente dito, você tem as condições de contorno, moradores, prédios próximos. Nós fizemos uma implosão na Berrini, na Faria Lima, um lugar de luxo, um prédio a 3 metros apenas. Então, você tem um prédio de 18 andares ao lado de um outro todo envidraçado e não se quebra sequer uma vidraça a 3 metros de distância. Então, todas essas condições de contorno representam uma dificuldade. A maior delas está associada a esses 3 eventos que eu citei, a Secretaria, o Palace 2 e o prédio da CESP na Paulista. O fato de tragédias terem descaracterizado a estrutura, você já não pode mais encarar como uma obra de engenharia. Por quê? As informações, resistência, né, a condição do concreto, a ferragem, tudo mais, isso aí já se perdeu. Então, você tem que entrar com experiência, tem que entrar com sensibilidade, intuição, malícia, né? Isso no diálogo dia a dia com os encarregados e com os operadores. E aí entra também, né, modéstia à parte, mas falando principalmente em nome da equipe, entra uma dose de coragem. O prédio da Secretaria, nós convivemos com o drama de tomar a decisão de eliminar tudo aquilo que estava pendurado, que representava um risco, ou criar uma disciplina de trabalho. Optamos pela segunda, porque a primeira opção seria uma outra obra e uma condição de risco que me preocupou muito. Então, nós resolvemos criar uma disciplina de convivência, de trabalho, de segurança, para não ter que intervir na estrutura numa condição de risco que já era muito grande. Além de convivermos também 10 dias, onde eu perdi boa parte das minhas horas de sono,
em relação ao risco de desabamento de uma laje que estava numa condição de estabilidade muito grande. Então, essas condições, né, esses desafios que acabam se ressaltando muito mais em estruturas que sofreram uma tragédia, que sofreram uma alteração nas suas condições físicas, isso é muito marcante. O Palace 2, para vocês terem uma ideia, é uma condição muito mais crítica. O Palace 2 é uma situação em que nunca houve no mundo qualquer coisa parecida com isso. Daria até um filme, livro já existe, mas nós tivemos que escorar o prédio com dormentes para poder trabalhar e não correr risco de vida. E acabamos correndo esse risco de vida, mas foi eliminado porque o engenheiro da prefeitura teve competência para nos alertar dos riscos, né? Ele temia que o prédio caísse a qualquer momento, então nós adotamos essa precaução de escorar antes de começar a trabalhar. Estamos conversando com o Manuel Jorge Diniz Dias, o manezinho da implosão, também representantes da Univates e da Boqueirão Desmonte, para falar sobre implosão. Eu vou pedir a compreensão de vocês para a gente dar uma pausa, Independente Notícias, e daqui a pouco retomar a conversa, porque está bem interessante. Eu acho que a gente temos a temperatura, retornando com o Troca de Ideias desta segunda-feira, dia 13 de março de 2023, e retomando o nosso bate-papo para falar de implosão. Estamos recebendo a coordenadora do curso de Engenharia Civil da Univates, a Rebeca Schmitz, o advogado e gerente administrativo da empresa Boqueirão Desmonte, João Guilherme Guarani Gergen, e o engenheiro de Minas, expert na área de demolições, Manuel Jorge Diniz Dias, o manezinho da implosão, com quem a gente retoma aí o bate-papo. Ele já tem 43 anos de experiência na área, é de São Paulo, mas já realizou outras obras, inclusive aqui em Lajeado, né, uma passarela aqui em Lajeado. Ele já fez esse trabalho aqui na região. E vamos retomar com algumas perguntas bem pontuais, manezinho, aquilo que certamente você vai repassar amanhã na aula inaugural da Univates sobre a implosão. Tempo de preparação, quantos dias são necessários para você estudar bem o ambiente e não ter nenhum tipo de problema? Claro que deve variar, mas em média. Também quantidade de explosivos necessário, custos da operação e equipe, número de funcionários para fazer uma implosão bem sucedida. Muito bom, Ricardo. Você resumiu bem, eu vou ficar à vontade, principalmente para destacar que a implosão é uma ferramenta para grandes transformações urbanas. Então, é uma ferramenta extraordinária para você atender uma demanda, né, dessa transformação urbana, com as seguintes vantagens, na maioria das vezes sempre presentes. É mais rápido, é mais seguro e é mais barato. E o mais seguro, independente dessa mística dos explosivos, né, que tem essa relação do risco e tudo, mas na verdade não. Até porque o produto é fabricado com controle de qualidade muito rigoroso, então isso nos dá toda a tranquilidade para garantir que o processo é seguro. Normalmente são equipes pequenas, uma demolição de um prédio grande como o Palace 2 demoraria 1 ano, com 40 pessoas, e em condições normais você faria isso em 1 semana, e no caso do Palace 2 demoramos apenas 5 horas nas preparações, que era uma condição crítica, atípica, por conta dos riscos. O prédio da CESP, a decisão de implodir foi numa segunda e fizemos a implosão no domingo. E aqui de Porto Alegre? Aqui de Porto Alegre foi uma operação que nós tivemos a oportunidade de atuar com um planejamento muito grande, e as condições de risco é que fizeram com que a implosão demorasse 1 mês. Nós tínhamos primeiro esses 10 dias, né, que eu mencionei, perdi as horas de sono, toda a preparação ela estava sob o rigor de uma disciplina de trabalho muito grande, com paralisação quando tinha ventania, por exemplo. A ventania representava um risco de algo desabar lá de cima e a gente não teria esse controle. Então, o prazo varia desde poucas horas até 1 mês, que é a condição de preparação mais crítica aqui, porque tivemos essa facilidade, ou no Carandiru, por exemplo, que tinha muitas paredes de concreto entre uma cela e outra, a distância era praticamente 1 ou 2 metros. Quantidade de explosivos? Quantidade de explosivos você tem desde 25 quilos até 300 quilos, que foi o caso do Carandiru, e uma condição excepcional no caso do Palace 2, onde a previsão era de 50 quilos e diante do risco do prédio desabar, nós não pudemos terminar o serviço, então a quantidade usada lá foi de apenas 16 quilos. Distribuídos em quantos pontos? Centenas de pontos. Centenas? Né? Centenas. Aqui no caso do prédio da Secretaria, a previsão eram 1.185 pontos, só que na medida que os trabalhos foram desenvolvendo, nós otimizamos a favor da segurança e foram apenas 700 quilos. Então, de 200 quilos previstos, só usamos 115. Funcionários? Funcionários, uma equipe muito pequena.
Fizemos uma implosão no Rio com 4 funcionários. Começamos uma quarta e derrubamos no sábado. No sábado, no dia, tinha mais de 40 pessoas, mas é o pessoal que vem para sair na fotografia. Mas na prática, só 4 trabalharam. E custos, porque não deve ser barato, né? É competitivo. Então, a implosão ela tem que se apresentar, né, com uma condição de preço competitivo com a demolição convencional para agregar as 3 principais vantagens, né, custo, prazo e segurança. Alguma condição excepcional, né, que tenha algum componente que agregue custo, seja por qualquer motivo, pode sair fora dessa regra. Mas, de maneira geral, é como eu disse, a implosão é um método de demolição que se apresenta como uma grande ferramenta, né, para grandes transformações urbanas, sempre mais barato, né, mais rápido. O que significa mais mais barato? Da ordem de 20% até 50%. Lembrando sempre... Mas o valor, quanto seria? Você pode ter desde 1 milhão, 2 milhões e 3 milhões, ou situações onde uma solução inteligente pode trazer esses preços a valores até 10% de uma demolição convencional. Depende da solução e do desafio que se apresenta para cada situação. Uma última aqui. Já teve algum problema, alguma morte de funcionário que estava trabalhando na implosão, alguém que se feriu, alguma coisa nesse sentido? Não, felizmente, ao longo desses mais de 40 anos, é como eu disse, a demolição por métodos tradicionais envolve dezenas, às vezes centenas de pessoas durante muito tempo e equipamentos, sob uma condição de risco permanente. A implosão envolve uma equipe muito pequena, com praticamente nenhum risco, porque são intervenções pontuais, na maioria das vezes em pilares, né? E com praticamente risco nenhum e por pouco tempo. Como eu citei, né? Demolições que demandam meses, às vezes até 1 ano. A implosão você submete uma equipe a um curto espaço de tempo de alguns dias, sem praticamente risco nenhum. Uhum. Embora seja, né, quando ela acontece, tanto o planejamento ali quanto o momento da implosão, às vezes não leva tanto tempo assim, mas precisa claro, desse planejamento, né, dessa expertise de quem sabe do que está fazendo, né, mas ainda assim envolvem outras pessoas, né, outras equipes. Tu tem a tua própria equipe, são outras pessoas contratadas, é uma relação de confiança, porque tu precisa confiar também nas outras equipes que estão fazendo esse aporte, digamos assim, né, ou esse apoio ali no entorno, no momento da implosão. Olha, a equipe a gente sempre tem, são pessoas de uma confiança e competência muito grande. Agora, há que se destacar toda essa tranquilidade, né? Eu lembro que o governador perguntou se eu estava nervoso no dia da implosão. A gente estava do meu lado. Eu falei, olha, governador, não vou dizer que eu estou tão calmo quanto aquele pescador que está ali no Rio Guaíba, mas eu estou perto disso, porque eu confio na equipe e aí muito mais do que isso. O japonês, né, o Takahashi, dizia que a implosão é uma tragédia com hora marcada. Ou seja, a figura da defesa civil é imprescindível dentro da figura da coordenação do planejamento para trazer essa tranquilidade para nós. Sempre tem envolvimento da Defesa Civil. Sim, sempre a Defesa Civil é o primeiro órgão a ser convocado quando de uma implosão, e por trás da Defesa Civil você tem todo um corpo de Defesa Civil, aqui representada por 28 entidades. É um trabalho extraordinário que eles desenvolvem com muita vibração, muita competência e profissionalismo, e é a partir desse trabalho, desse apoio, né? Aqui, no caso da Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul, eles tiveram uma atuação extraordinária, receberam a incumbência aos 48 minutos do segundo tempo, e em 2 dias eles tinham todo o planejamento já desenvolvido, através da atuação lá na época do Coronel Rocha, que era o comandante, secretário de Defesa Civil. Teu cronograma daqui para frente, são em média quantas demolições por ano aqui na região? Lembra qual foi essa passarela que foi demolida aqui? Ou é muita coisa na cabeça também? Daqui a pouco se tem algum outro trabalho previsto para o Vale? Olha, a nível de Brasil, nós temos uma projeção esse ano, um pouco fora da média dos últimos anos, por conta de crise e pandemia. Já há uma projeção de 5, 6 implosões, né? A gente tem uma expectativa muito positiva de trabalhos a serem realizados aqui no Rio Grande do Sul, porque esse trabalho da Secretaria, né, ressuscitou, né, o interesse do meio técnico, das autoridades, das empresas para o método, com todas as vantagens que ela oferece. Então, a gente provavelmente vai ter novidades na região também. E essa figura da passarela, ela foi em decorrência de vários trabalhos que foram desenvolvidos em 98, né, que foi o frigorífico Languiru, e uma situação que é inédita no Brasil. Nós tivemos em 98, aqui em Canoas, né, na região metropolitana de Porto Alegre, a implosão de uma passarela grande e um prédio no mesmo momento.
Então, 2 trabalhos independentes, um da prefeitura e uma da iniciativa privada, e a Defesa Civil, vendo que tudo estava convergindo a favor de uma única operação. Então, nós interditamos a estrada num único palanque, num único ponto de detonação, e na diferença de 30 segundos entre um evento e outro, nós executamos 2 implosões num único momento. É uma situação única no Brasil até hoje. Isso aqui é convidado para a gente ter mais de 1 hora para conversar com ele, né? Manezinho da implosão, o Manuel Jorge Diniz Dias. E, Rebeca, falando nisso, quanto tempo será a aula inaugural amanhã à noite? De que forma que as pessoas ainda podem se inscrever, participar? Então, a gente vai ter a oportunidade de ouvir o Manezinho falar por mais de 1 hora, se ele quiser, né? A gente tem a noite reservada para esse evento. Ele é o principal palestrante, mas também teremos a participação do Jacopo, que também vai agregar na discussão. Então, temos bastante tempo para ouvir e aprender com eles. Então, será amanhã à noite, no prédio 7 da Univates, a partir das 7h20, né? A gente está com a noite reservada para esse evento. Jacopo é o Jacopo Secatori, PhD em Engenharia de Minas pela USP, expert em Engenharia de Explosivos, Mineração Experimental e Pequena Mineração Sustentável. Então, para ver, essas 2 feras estarão aqui no município de Lajeado, na Univates, amanhã à noite. E aí é só fazer inscrição. Então, pode acessar o site da Univates para fazer inscrição, não tem custo. A gente, numa proposta, né, de trazer um caráter beneficente, vamos dizer assim, a gente vai estar arrecadando alimentos, né? Então, quem puder, traga 1 quilo de alimento, que depois a empresa Boqueirão vai organizar a doação. Mas é um evento gratuito e a gente vai estar lá no prédio 7, o auditório é bem grande, mas o interesse, né, a gente já percebeu que também é grande no assunto, então muitos inscritos, né, e sugiro, né, quem tem interesse já se inscrever para garantir a sua vaga, porque realmente é uma oportunidade única, né, então às vezes a gente já tem muitas coisas previstas, mas quando surge algo dessa importância, vale a pena fazer um esforço para poder participar, né? Porque realmente vai ser muito bacana. Com certeza, imperdível. Então, mais uma vez, o contato é pelo site? A inscrição? Sim, diretamente no site da Univates. A gente dá um Google ali, né? E também, né, pelo Instagram do curso, @engcivil_univates. A gente também está divulgando bastante, consegue acessar o link por lá, tá? João Guilherme, obrigado pela parceria aí também. Voltamos a falar certamente em breve aí sobre outras pautas aqui da nossa região. E hoje à noite tem um churrasco técnico também, né? Exatamente. Já vamos começar a abrir os trabalhos aí com essa confraternização hoje com o pessoal da empresa, né? Aproveitar o homem, né? Aproveitar, claro. E É um prazer. agradeço vocês pela oportunidade de nós ter vindo aqui expor também esse nosso projeto, né? E ficamos à disposição. Tá certo. Muito obrigada. Conversamos com a coordenadora do curso de Engenharia da Univates, a Rebeca Schmitz, o advogado e gerente administrativo da empresa Boqueirão Desmonte, o João Guilherme Gergen, e o engenheiro de Minas expert na área de demolições, né, a maior autoridade nessa área aqui no Brasil, o Manuel Jorge Diniz Dias, Manezinho da Implosão. Obrigada também por ter vindo, aceito o convite, ter vindo até o estúdio da Rádio Independente. Foi uma alegria muito grande, adorei a hospitalidade, a receptividade de todos. Fica essa expectativa para amanhã. Claro, com essa interrupção do churrasco técnico também sempre é bem-vindo, né? Vou poder contar umas mentiras adicionais lá para os nossos amigos. Foi um prazer e espero estar em breve aqui e poder participar de todo esse carinho com que foi recebido hoje. Legal. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Referência na área, o Manezinho da Implosão, não é à toa, né? O apelido que ele tem, o Manuel Jorge Diniz Dias, engenheiro de Minas, expert na área de demolições, também a coordenadora do curso de engenharia da Univates, Rebeca Schmitz, e o advogado e gerente administrativo da empresa Boqueirão Desmonte, João Guilherme Guarani Gergen. Para quem fez a referência aí, ele é filho de João Davi Gergen, né, que é nosso participante aqui no Contraponto, ex-prefeito de Boqueirão do Leão, então por isso também tem esse sobrenome.